Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Que delícia, né? É bom quando a gente pode comer bem e de forma saudável, né? A gente faz isso há 10 anos, Carol. Eu e a minha querida Malu. É isso mesmo, é isso mesmo. Beijo pra Maluzinha, porque agora eu convido todo mundo para assistir uma pauta que, quando o Dr. Roberto vem, explica e traz esse universo lúdico para a gente entender certas coisas, fica muito mais fácil. Eu acho que daí fica muito mais fácil, inclusive, sem dúvida, ajudar as pessoas que estão passando pelo problema e até identificar. Porque quanta gente ainda não identificou que pode estar tendo uma compulsão alimentar. Até para a gente começar, para ter esse diagnóstico, quantas vezes por semana, como é que seria aí a indicação, como é que é a rotina da pessoa que tem a compulsão alimentar? Porque às vezes a pessoa tem compulsão em momentos pontuais. E aí não é a doença, e essa é a diferença, Carol, exatamente. Uma coisa é você comer um pedacinho a mais do bolo que você gosta, você ter aquele momento de querer dar uma escapadinha, ir lá comer alguma coisinha fora de hora. Isso é natural, Carol. E óbvio que isso não quer dizer que seja compulsão. A compulsão é totalmente diferente. É uma perda por completo do controle sobre o alimento, geralmente levando a um comer de maneira desesperada. Quanto maior o volume que eu consigo comer em menos tempo, melhor. Até se sentir desconfortavelmente cheia, arrependida, deprimida às vezes depois desse ato de comer compulsivamente. Alguns chegam a vomitar para colocar para fora, aí a gente já chama isso de bulimia, que é um tipo de compulsão seguido do vômito. Então, realmente, se você tem, nós vamos falar um pouco dos critérios daqui a pouquinho, diagnósticos, né? Mas já pegando o gancho. 2 ou vezes mais por semana, Carol. Se está acontecendo isso na sua vida, comendo sem controle, e às vezes a perda até do critério do que comer, Carol, nada impede de você comer uma caixa inteira de bombom e depois comer um pastel. A gente chama isso de orgia alimentar, você pega o salgado, mistura com doce. O que o compulsivo quer é que naquele momento preencher algum vazio, né, Carol? É aí que vai entrar toda a questão emocional, o porquê de ser mais frequente para quem é ansioso, para quem vive mais sob pressão. A estatística é muito maior em mulheres, embora também ocorra nos homens, mas mais frequente em mulheres. Se estima que até 20% a 30% dos pacientes obesos se tornaram obesos por compulsão alimentar. Então, realmente é algo a ser levado a sério, Carol, porque exige uma abordagem correta, exige um tratamento correto, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, inclusive tendo uma alimentação também um pouco mais balanceada, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, para trabalhar um pouquinho no cérebro, né? Porque é tudo aqui. É tudo desencadeado pelo coisa, cérebro, né? Que verdade, coisa. É uma sabotagem, muitas vezes. O cérebro é o órgão central, né? Vamos lá. Eu trouxe essa plaquinha aqui, até está quase que no meio das plaquinhas. Eu trouxe o cérebro aqui como o grande diferencial, porque toda a coordenação de fome e ansiedade, fome e saciedade, é coordenado pelo cérebro, Carol, tá? A gente tem que ter fome, a gente tem um centrozinho chamado centro da fome, que faz a gente comer, e nós vamos explicar por quê, tá? E tem que ter um centro do nosso cérebro, que é o da saciedade, que faz a gente não comer até explodir. Como é que a gente sabe que tá bom, que eu estou saciado, né? Por que eu fico horas sem comer depois que eu faço uma boa refeição? Então, se eu tiver fome horas depois, é fisiológico, é natural. Se eu acabar de comer e tiver fome de novo, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Aí não é. Então, começamos com o cérebro. Então, o que eu fiz desse lado aqui, Carol? Desse lado esquerdo. Eu coloquei a fome lá entre aspas, natural, ou poderia ser a fome fisiológica, para não usar palavras estranhas. O que é o natural? O que é uma fome natural, Carol? Primeira conversa que o nosso corpo tem com o centro da fome e da saciedade no cérebro, já é o primeiro passo ao aparelho digestivo. Então, quando a comida chega no estômago, o estômago avisa para o cérebro que, olha, chegou comida aqui. E isso é pela dilatação do estômago. Quando o estômago está vazio, horas vazio, existe um hormônio chamado grelina, produzido pelo estômago, que sinaliza para o cérebro que você tem que comer. Porque o estômago vazio durante horas sinaliza que você já precisa de energia, você precisa comer alguma coisa. Isso não vai acontecer em meia hora depois que você comeu. Quem é que não tem uma fomezinha quando está horas sem comer? 3, 4, alguns podem levar 8 horas para ter fome, alguns podem levar 3, mas a gente vai ter uma fome natural quando está horas sem comer. Senão a gente não sobrevive na natureza, como é que a gente vai correr atrás do alimento? Então, o aparelho digestivo já dá esse primeiro sinal, e quando chega no intestino,
Passou pelo estômago, a comida chegou no intestino, já tem um segundo mensageiro que também sinaliza para o centro da saciedade, que é um hormônio produzido lá no intestino, chamado colecistoquinina, que sinaliza para o centro da saciedade que você já pode parar de comer. Tá tudo certo. Tudo certo. Entrou comida. Entrou energia no sangue, né? O intestino absorve a glicose que você comeu, os nutrientes, aí a célula, eu trouxe aqui, parece uma bactéria, foge uma bactéria, mas esse azulzinho que está aí é uma organelazinha que está dentro, é um órgão microscópico que está dentro da célula, chamado mitocôndria. Aprendemos isso na escola, durante não todo ano, na citologia. Não, aqui, e eu me lembro da minha... A famosa citologia, organelas, tem que estudar isso, ribossomo, lisossomo. Mitocôndria. A mitocôndria nada mais é, Carol, do que o motor que gera energia para dentro da célula. Todo nutriente, a glicose, o oxigênio que chega dentro da célula vai para a mitocôndria. Quando a mitocôndria gera energia, uma moedazinha energética chamada ATP, já existe uma outra comunicação com o cérebro. O centro da saciedade entende, não precisa comer mais. Já comeu, já passou pela digestão, já absorveu e já está com energia dentro da célula. Entendi. Então, se gerou energia dentro da célula, o cérebro entende que já é hora de parar de comer. Olha que interessante, Carol, tem estudos mostrando que pode ser que alguns obesos ou a obesidade esteja ligada a uma dificuldade da mitocôndria de gerar energia, fazendo com que a energia não gerada sinalize para o cérebro que não chegou nutriente na célula. O centro da fome fica faminto e você come muito mesmo. Então não é culpa, não é uma culpa. São estudos que estão chamando a atenção, chamados de mitocondriopatia. Olha que coisa que a medicina está... Como descobre isso, doutor Roberto? Através de muitos estudos anos de bioquímica, cada vez mais a ciência se aproxima de visualizar isso por microscopia eletrônica, então se consegue ver as reações bioquímicas, se testar em laboratório. Quando gera energia, gera ATP, se dosa o ATP intracelular. Tá. Então isso é feito através de pesquisa. Assim, não fugindo do assunto, mas esse seria um paciente que, se tivesse esse problema, é aquele paciente que há uma mudança alimentar, ele buscou ajuda, consegue comer tudo direitinho, só que ele não tem resultado. É porque ele acaba comendo mais do que deve, né? Porque a oferta é sempre maior do que o gasto. Né? A não ser que sejam pessoas que comam muito, mas gastem muita energia. Tá. Então, no final, eles ficam no 0 a 0, porque o que come, gastou, passa desapercebido. Mas imagina um sedentário que é hiperfágico. A hiperfagia é comer, ter fome exagerada por algum mecanismo que pode ser esses que eu estou citando. Entendi. Né? Inclusive, a mitocôndria não gerando energia para a célula. E isso, obviamente, pode trazer consequências desastrosas, né? E isso levar ao ganho de peso. O adipócito, por que eu trouxe a célula de gordura aqui? O adipócito é onde a gente estoca a reserva energética, Carol, né? A gente já falou isso também várias vezes aqui. Toda a sobra do que eu comi, seja da glicose, do aminoácido, da proteína, do ácido graxo, da gordura, comi mais do que meu corpo precisou, estoca como reserva energética, vai para o adipócito, que é a célula de gordura. O adipócito, desesperadamente, dá uma última mensagem para o cérebro. Cérebro, você já estocou já tem muita reserva de energia aqui dentro de mim. Não preciso mais. Não preciso mais. Tem um hormônio chamado leptina, que sai do adipócito. É do adipócito? Do adipócito e vai para o cérebro dizendo, não coma e gaste mais energia. A pessoa diminui o aporte do que come e o corpo acelera um pouquinho o gasto. Naturalmente. Naturalmente, tem pessoas que têm resistência à leptina e não conseguem ter esse mecanismo de saciedade desencadeado pela reserva energética. Olha quanto boicote, tá? Isso aqui, óbvio, eu tentei mostrar o que é o natural. Tudo isso funciona bem. Funcionando fisiologicamente, caminhando bem, tá tudo bem. O problema é quando acontece que você vai ficar do lado de cá. Daqui a pouquinho a gente vem pra cá, tá, Lê? Tá joia. Deixa eu ficar aqui do lado do Dr. Roberto, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, então agora a gente vai entender o que acontece quando a pessoa tem a compulsão alimentar, que é o lado de cá. Eu deixei do lado direito aqui, Carol. Eu trouxe duas plaquinhas, uma escrita neurotransmissores, vou falar o que é, e já do lado aqui, uma mulher roendo a unha, com a palavra ansiedade. A grande questão, Carol, é que as áreas do cérebro que controlam a sua ingesta alimentar, a fome, a saciedade, sofrem uma influência extra, além disso tudo, que eu falei que é o normal, do fator emocional. Esse é o grande desafio da gente conseguir evitar que uma pessoa se torne compulsiva ou perca o controle sobre o alimento. Porque esses neurotransmissores que a gente falou durante muito tempo aqui, Carol, são serotonina,
noradrenalina produzidos no cérebro. Neurotransmissores são substâncias produzidas no nosso cérebro para várias finalidades, uma delas controlar a fome e a saciedade. Elas influenciam também. E uma tal de dopamina. Tá? Esses 3 neurotransmissores sofrem influência do ambiente em termos de fator estresse. Eu coloquei ansiedade aqui, Carol, porque é mais fácil as pessoas entenderem. Esse fator de ansiedade é gerado pelo ambiente que você vive. Então, por que talvez seja mais frequente em mulher do que em homens a compulsão alimentar? A mulher nunca foi tão cobrada em relação ao que era a mulher lá do século XX, né? 1960. Era só ser uma boa mãe, estava bom demais, fazia a comidinha em casa para o marido, mas espera aí, a mulher hoje ganhou um espaço talvez até maior que os homens na sociedade. Então, na luta, e se deixar as mulheres não dominar o mundo... Ou se vão, já porque a mulher ela é muito lutadora, né? E ela passou a ser cobrada pela sociedade. Ela tem que ser boa mãe, boa não, perfeita. Perfeita. Ela tem que ser bonita, né? Tem que estar bem, Tem que estar bem fisicamente, tem que estar com um belo corpão, ela tem que ser boa profissional, né? Então, hoje eu acho que esse fator... E boa esposa, né, boa esposa, tudo. Esposa, tem que cuidar da casa, da conta, 4 em 1, 5 em 1, né? O homem continua sendo cobrado como sempre cobrou, né? Vai lá, ser um bom profissional, levar dinheiro para casa. Mas também, eu acho que nesse sentido, e até essa questão de neurotransmissores, eu não sei, os homens parecem mais bem resolvidos em algumas questões, mais tranquilos. Eu acho que o homem equaciona um problema sendo mais direto, né? Eu falo que... Mulher sofre um pouco mais. O controle remoto do homem é liga e desliga. Da mulher tem liga, desliga, talvez, quem sabe, hormônios, são os hormônios. São hormônios, são cobranças do dia a dia, e óbvio que isso influencia, Carol, sem sombra de dúvida, isso é um grande influenciador. E sem contar que o que complica ainda mais, um fator complicador disso tudo, é que determinados alimentos influenciam diretamente nos neurotransmissores do prazer. A serotonina traz sensação de bem-estar quando estimulada, a noradrenalina também, mas também a dopamina. E quais alimentos estimulam serotonina e dopamina? A gente já falou isso várias vezes. Não é brócolis, não é o alface. Não. Quem vai estimular isso é o açúcar. A triptamina do chocolate estimula diretamente a serotonina. A fritura, né? A gordura estimula a dopamina e serotonina. E a indústria, obviamente, alimentícia, pesquisando isso, entendeu que deveria dar para a gente um pouco mais disso, para que a gente coma mais. Né? Então você imagina a situação, a mulher primitiva tinha estresse, será que na caverna, qual que era o estresse dela? Frio, né? Comida. Não existia nada, não existia nem rede social para ficar com estresse. Não é nenhum. Né? Então, imagina, que até a rede social causa estresse atualmente. E se ela quisesse ter prazer comendo alimento, ela tinha que sair para caçar. Ou comia aquilo que o marido ou o pessoal da tribo tinha caçado. Hoje a gente tem acesso direto ao alimento, a hora que quiser. Você pode estar ali, ó, na gavetinha do lado, na sua geladeira, alimentos baratos, porque não é caro o alimento rico em açúcar, rico em gordura, ele não é tão caro. Então todo mundo tem acesso e o cérebro quer uma compensação, né? Que é isso que talvez, né, vocês vão trazer um colega psiquiatra para debater o assunto, são os mecanismos chamados de hedônicos. O que é isso? É a influência do ambiente na coordenação do funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, eu sinto um prazer enorme quando como esse alimento que me lembra minha infância. Então, o cérebro vai pedir, quando você está sob estresse contínuo, a gente já falou muito isso, estresse do dia a dia, a cobrança... E tristeza, né? Tristeza, começa a cair cortisol e começa a cair serotonina, o estresse de longa data, tá? E isso vai trazer uma chance do cérebro te pedir, pelo amor de Deus, coma alguma coisa que eleve a serotonina, ela não pode ficar baixa no cérebro. Porque a serotonina baixa para o cérebro é um desprazer, a serotonina é que traz prazer. Entendi. Então você tem o fator de estresse diário, a comida do lado, então você vai para o açúcar, você vai para a gordura e ninguém tem compulsão por brócolis, infelizmente. A compulsão é por alimentos com densidade energética alta. Geralmente açúcar. E que é gostoso. É gostoso. É gostoso. Não é ruim, não dá pra dizer que é ruim. É gostoso. É um mecanismo hedônico. Vamos colocar um pouco dos sintomas para a gente sentar com a Lê e ouvi-la, né? Para ver o que se encaixa de toda a sua explicação. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Acho que os sintomas vão entrar na tela, né, Cláudia? Olha lá. Ó. Comer mais rápido que o normal é um dos sintomas. É um dos sintomas. A então, pessoa gente, come desesperadamente, ela não quer pensar em nada que não seja terminar o mais rápido possível. Para, de repente, comer mais. A quantidade que ela está comendo, ela tem que acabar logo. Próximo. Comer quando não está com fome. Falamos disso agora, né? Como é que
aí é que tá, que coisa, como é que a gente consegue prestar atenção ali quando é fome e quando é ansiedade, doutor Roberto? A fome, difícil, ela quando vem depois de horas que você não come. É de estar horas mas mesmo. É complicado uma matemática por trás disso, Carol, entendeu? É difícil, porque né? o despertar da fome, quando o centro da fome é estimulado, a fome vai vir. O que diferencia é a fome fisiológica, que eu como um tanto e paro. Você come e fala, estou saciado, eu não vou comer mais do que isso. Entendi. Posso até comer uma colherzinha a mais, que eu falei que isso é gula, às vezes. Não é gula, é prazer em comer. Pessoas que são bom garfo, deixa eu comer mais uma colherzinha disso aqui. E tudo certo. Não, agora, mas isso não é compulsão. Não, não é compulsão. Agora, quando é exagerado, sim. Próxima. Continuar comendo mesmo quando já está saciado. Tipo, a barriga, gente, já está ali. Já está, e o centro da saciedade... se sentindo mal, né? O centro da saciedade está sendo avisado pela dilatação do estômago que é para parar de comer. Mas não existe esse freio. Então, come até, mesmo saciada, vai continuar comendo. E talvez nem perceba a saciedade, né? Nem percebe? Nem perceba. Tá ali só vendo a comida. Está engolindo o mundo. Tem mais? Olha lá. Comer sozinho ou em segredo. Esse é um dos esconder o chocolate diferenciais. na gaveta do criado mudo. Porque o paciente que tem a compulsão, né, mesmo quem tem compulsão por outras coisas, Carol, por compra, né, por outras compulsões, chega um momento que a pessoa se sente um pouco, primeiro, deprimida por estar nesse momento, né? Quer dizer, ninguém é feliz fazendo aquilo que sabe que não é legal. E detalhe, geralmente os pacientes com compulsão ganham peso, a maioria, né? Alguns talvez não. E quando não ganha, porque põe para fora pelo vômito. Que daí tem já um ataque de compulsão, caracteriza mais a bulimia. Mas geralmente ganham peso, a autoestima vai lá no pé. Então não é uma situação confortável. Então a família às vezes começa a interferir, alguém começa a falar, seja amiga, você está comendo muito, está engordando. Então chega uma hora que esse ataque tem que ser escondido, obviamente, para que ninguém veja. Então levar comida para o quarto, esconder embaixo da cama. Isso, eu vejo em consultório isso, né? E os até relatos, tem o bullying, né? frequente. Quando chamam, saco sem fundo, aquele ali é saco sem fundo, não para de comer. Né? Ainda tem bullying envolvendo a história toda, é meio complicado. Tem mais uma então, Glaucia, é a última, para a gente poder ouvir a história da lei e juntar tudo. Sentir-se triste ou culpado por comer demais. E aí vem a culpa. Vem. Imediatamente após a comilança. Sim, muitos se tornam depressivos, né? É um misto do comer pela ansiedade com a depressão desencadeada pelo próprio quadro de estar clinicamente mal. Até porque é desconfortável, Carol, a autoestima vai lá no pé. Porque começa a ter, perde a roupa, perde a autoestima, não consegue ir mais você sair. Sabe que há um descontrole, ninguém quer ser descontrolado em algum aspecto. Óbvio. Vou te convidar, doutor Roberto, para a gente vir para a sala. Pode se sentar aqui ao lado da Lê, bem-vinda, linda. Eu não vou abaixar muito que eu tô coçando você, só assim, ó. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, amor. Ela que é influenciadora digital, gente. A Lê já esteve com a gente várias vezes na nossa culinária. Ela tem uma comida maravilhosa, desenvolve umas receitas super legais aqui pro Você Bonita. E hoje veio contar, né, um momento da sua vida que você passou exatamente pelo que o doutor Roberto estava comentando. Nossa, conta pra gente, como você tá aí meio... Não, ele falou ali, eu falei, gente, na sua cabeça. Se viu ali, né? em tudo ali. Tudo isso. Carol, tudo isso e muito mais. Como começou? Então, o meu foi um pouco diferente, porque não começou na adolescência, que é diferente, né? O meu começou mesmo depois do primeiro filho. Depois do primeiro filho, eu comecei a engordar e não conseguia emagrecer. E mas você tentava, você fazia alguma coisa? Fazia dieta, mas assim, aquela coisa, né? Você faz aquela dieta errada. Você vê na internet, você segue um IG e acompanha, que geralmente não é verdade, as pessoas não postam a verdade. Às vezes a pessoa só posta que faz dieta e vai pra academia, mas fez uma lipo ou fez um procedimento estético e não posta que isso fez. Então eu ia pra academia, fazia dieta e falava, gente, não tô conseguindo. Não tô conseguindo, qual que é o problema? Né? E aí eu ficava triste, frustrada, falava, vou comer. Mas assim, gente, era um saco de bombom, eu não sabia comer uma coisa. Duas, tinha que ser o saco inteiro. Eu não sabia comer um bombom, uma caixinha, um bombom, tinha que comer a caixa inteira. Até acabar. Até acabar, tinha que ver o fim. Eu não sabia comer uma colher de sorvete, era o pote. Então assim, eu tinha que ver o fim daquilo. E aí vinha a frustração. E aí você foi engordando. Fui engordando, cheguei a quase 90 quilos. E eu fiquei muito mal. Foi quando eu fiquei muito mal. Falei, já sei como é que eu vou resolver isso. Vou começar a vomitar. Ai, você tentou? Eu ia te perguntar se você tinha chegado em algum... Fiquei. Muitos chegam a bulimia. O meu antes e depois. Olha só. É incrível. Menina. Antes e depois. Então, o que aconteceu? Muita diferença, né?
Eu comecei a pôr o dedo na garganta e comecei a vomitar. Mas era engraçado, porque era assim, eu estava numa mesa com amigos, num restaurante com meu marido, família, e comia tudo que eu queria. Aquilo ia me incomodando de um jeito, aquela comida não me era mais prazerosa. Era prazerosa enquanto eu comia. Após ingerido, aquilo ia me dando um nervoso, eu ia suando, assim, eu já não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando. Eu precisava ir ao banheiro, eu só ficava pensando, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. E eu ia pro banheiro. Então não interessava onde eu estava, quanto era o restaurante, ia pro banheiro, enfiava o dedo na garganta e vomitava. E ninguém percebia? Ninguém percebia, ao ponto que começaram a perceber, porque eu voltava pra mesa, suada, os olhos vermelhos, estranha. Só que... E você não contava pra ninguém? Não contava pra ninguém. Fiquei anos escondendo isso. E é engraçado que eu voltava pra mesa e às vezes comia de novo. Porque era tanta coisa gostosa. Né? Às vezes eu ia num restaurante com tanta coisa gostosa que eu ia, comia o sal, comia o buffet, o sal. E vomitava. Falei, agora eu vou comer sobremesa. Comia toda a sobremesa que eu queria. E vomitava. Falei, agora eu vou comer só a quantia que eu quero. É uma forma de liberar, na verdade, né? Doutor Roberto, mas isso é algo, e a gente está falando para muita gente, a gente tem uma responsabilidade absurda, principalmente com o público adolescente, que eu sei que acompanha, fico super feliz, então me sinto muito responsável, por isso o doutor Roberto está aqui. O perigo de algo sendo feito desta forma, num longo período, você passou anos. Anos, assim. Existem complicações clínicas, na verdade, né, Carol? Por exemplo, quando você vomita, você perde potássio, você perde magnésio. Então, uma das complicações do bulímico, e às vezes para em hospital por isso, é a arritmia. O coração começa a bater fora do compasso por alterações de potássio, desidratação, dores de cabeça, corrosão dos dentes pelo ácido clorídrico intenso que toda hora vomita, lesões às vezes em dedos por colocar... Né, o dedo na garganta, mas acabam desencadeando técnicas mais eficientes. Você vai usando outras coisas, outras técnicas. Existem vídeos na internet que te ensinam. Tem vídeos que ensinam? Gente, isso é um crime. Como assim, vídeos na internet que ensinam? Como... Chocado. Sim. Isso é um crime. E um detalhe que ela falou, que acho que é legal alertar, você falou que procurou dietas na internet, né? Já se tem correlação de ter mais compulsão alimentar quem faz dietas com muita baixa caloria, ou quem exclui, não diminui, o carboidrato. Total, né? Dietas zero carbo, dietas da proteína, dietas cetogênicas. Vários estudos já foram publicados mostrando a correlação da queda da glicose cronicamente no sangue com uma produção menor de serotonina. E aí vem a compulsão. Exatamente. O triptofano, que forma serotonina no cérebro, precisa da carona da glicose e da insulina. E isso só mantendo pelo menos um pouco de carbo na alimentação. Eu pego no consultório vários pacientes com compulsão, meses ou anos, por estarem fazendo uma dieta extremamente restrita em carboidrato. Eu defendo o low carb, que é menos carbo, mas não zero, tirar totalmente. Porque isso pode trazer ainda consequências piores. Vamos colocar perguntinha, depoimento, daqui a pouquinho você conta como é que tudo mudou. Tá. Pra gente fechar a história. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Pri, um beijo pra você, olha só. Após passar por um problema familiar, emagreci 8 quilos em menos de 10 dias. Quando tudo se resolveu, comecei a comer até sentir vontade de vomitar, pois estava triste. Acabei engordando 12 quilos em meses. Hoje, com a ajuda médica, estou tentando e vou conseguir voltar o meu peso. Pri, obrigada aí pelo seu depoimento. Conte com a gente, estamos na torcida. E o caminho certo é esse, procurar ajuda, né, doutor Roberto? Sem dúvida, Carol. Isso não é uma brincadeira. Acredito que ela deva ter sentido na pele no momento em que você precisou de ajuda. Sim. Né? E essa ajuda não é, infelizmente, tomando só chazinho de camomila. É um problema médico que precisa de uma abordagem técnica. Geralmente clínicos, psiquiatras, nutrólogos, endocrinologistas, eu acho que família, né? A família, antes de mais nada. Apoio, né, gente? Apoio, porque... Psicoterapia de apoio, sem sombra de dúvida. Porque o ato de você sentar à mesa com a sua família, com os seus amigos, é um ato de prazer. Isso tem que te causar prazer e alegria. E não uma disfunção, e não você ficar ali triste, pensando, gente, cadê o banheiro, quero vomitar, eu quero comer, isso não existe. Né? Então, quando me posicionei, eu falei, não quero olhar a vida do outro, eu quero ser eu.
quem que é a Lê Takamura? O que eu quero mostrar para as pessoas no meu IG? Eu quero mostrar a verdade. Foi aonde meu IG bombou, onde as pessoas gostaram, foi onde eu mudei tudo, quando eu comecei a postar mesmo que eu jacava, que eu comia, que eu treinava mesmo igual uma vaca, e o negócio não dava certo. A Lê é assim, gente, na vida, ela é assim. Eu sou doida, então assim, gente... Mas isso te fortaleceu para procurar ajuda e melhorar. Porque as pessoas começaram a me escrever, falaram, eu identifico muito com você, que legal que você é como eu, nossa, que legal, você também treina, eu também não tô conseguindo emagrecer, sabe? As pessoas começaram a identificar tanto comigo, eu falo, gente, não é só eu que tenho um problema. Mas isso é o fortalecimento, é as pessoas juntas se unirem para assim, então, o que a gente pode fazer junto para dar certo para todo mundo? Para todo né? mundo. Tem até perguntinha do povo, vou colocar mais uma na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Que é bem isso, ó. Stephanie, um beijo pra você. Tem vezes que como sem fome, só porque tá na hora de me alimentar. Com uma quantidade normal, mas assim que levanto da mesa, fico com fome. O que pode ser? Ixi. Depende do que ela chama de normal também, não sei. Né? Às vezes ela tá comendo da mesa pouco. com fome não é fisiológico. Não é fisiológico. Né? Ou tá comendo pouco. E essas dicas, até que eu acho isso uma coisa importante da gente colocar aqui quando a gente está falando de compulsão alimentar. O primeiro item que você colocou é comer muito rápido, como um sintoma. Por que a gente tem que comer rápido? As meninas sabem que direto eu saio para almoçar com as meninas, elas... Carol, então a gente tem que voltar, a gente tem que... Calma, a gente ainda tô terminando. Eu acho que o fato de olhar para a comida, dar valor e, tipo, cada garfada, né? Enfim, eu faço isso e eu acho que é a melhor coisa, porque é muito rápido. Muito rápido, vai demorar para chegar aquele aviso que você explicou, que você já está saciado e você vai comer mais. Se come 30% a mais quando se come rápido, em valor calórico. Tá. Quem come com um pouco mais de calma, consegue se saciar com 30% a menos do volume. Porque Carol, tem que dar tempo de ser avisado. Olha só. Né? Você faz isso hoje? Nossa, hoje eu me cuido super, assim, comida saudável, eu como, tudo que eu quero comer, tudo que eu tenho vontade de comer, eu como, eu não me privo de nada, mas com qualidade, com saúde. Eu procuro qualidade de vida, né? Eu gosto de fazer comidas saudáveis, eu venho aqui, a gente faz comida saudável, a gente come bem, mas comidas com qualidade, não essas porcarias que hoje tá aí no mercado o tempo todo. Queria te contar que eu dormia com a barra de chocolate no travesseiro. E comia na madrugada? Eu acordava de madrugada e colocava na boca e dormia com ele derretendo na minha boca, assim, o tanto de, não sei, de uma busca que não existia. Vinha assim, eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu preciso, aquela frustração, sabe? E foi o apoio das pessoas em me escrever e identificar com a minha situação, com a minha verdade, que me fez sair disso. Né, com a ajuda médica, com a minha médica, com os amigos e com todo mundo que ficou sabendo, que eu falei, gente, eu preciso ser eu, que vai dar muito mais certo, vou ser muito mais feliz. É exatamente isso. E deu super bem, sabe? E ver o quanto eu pude ajudar as pessoas depois que eu comecei a pregar a verdade. Mas que história, eu não podia imaginar. Tanto aí a gente se conhece e tal, mas... Porque eu amo comer, né, gente? Comer é gostoso. Comer é gostoso. Eu amo comer, né? Bom, que vai ser curtinha do público. Quem não ama, né? Agora no final do ano, então. Karina, um beijo pra você. Como saber que estou com fome de verdade quando é compulsão? A falta de beber água também influencia na vontade de comer? É aquilo que eu te perguntei, diferenciar é tão estranho, né? É que assim, óbvio, ficou as horas, tá no horário que é um horário de almoço, sabe? Não, então agora eu acho que é fome, né? Porque eu tô a hora sem me alimentar. Mas existem alguns momentos que pode se confundir, que é o momento que a ansiedade grita. Quando acontece alguma coisa... Eu vou falar por mim. A minha ansiedade, na minha época, era... Eu acabava de almoçar bem, queria um doce. Comi o doce. Agora eu quero um sal. Comi o sal. Sal de novo. Aí eu acho que eu quero um docinho de novo. Comi um docinho. Então, pra mim, isso já não era normal. Aí, 3 da tarde, comia 2 bananas. Ah, não, agora eu queria uma coxinha. Aí eu comia uma coxinha. Então, não tem fim. Você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo. Existe o comedor noturno, que é só pontualmente por queda do cortisol no final da tarde, queda de serotonina e uma compensação de querer comer mais à noite por queda de serotonina. Ou porque eu fiquei o dia inteiro sem comer mesmo, saí de casa sem um café da manhã e à noite eu tô com fome porque ninguém consegue ficar ou o dia inteiro atacar a sem geladeira comer. de madrugada, quem nunca? Pois é. Gente, quem não, nunca? Às vezes você chega tarde, não é? Enfim, acordar com fome, você vai na geladeira e come o que tem. O que tem. Olha essa pergunta que interessante na tela. Obrigada, Rosana, um beijo. O que justifica a compulsão por carboidrato à noite? O carboidrato eleva a produção de serotonina, Carol. Existe uma queda maior de serotonina no período noturno. Então, o carboidrato à noite é uma compensação real para a elevação da serotonina. Então, à noite, parece que a gente quer mais mesmo.
um prato de macarrão à noite é muito mais gostoso que na hora do almoço, né? A serotonina tem que ser produzida, coisa, Carol. né? Tanto que eu não tiro o carboidrato à noite do meu paciente. Não pode comer carboidrato depois das 18 horas. Isso é mais mito do que verdade. Depende do que você vai gastar no dia seguinte de energia. Né? Pega quem faz atividade física, vai se preocupar com o que comeu de carboidrato à noite. Agora, o sedentário tem que tomar cuidado. A gente precisa produzir alguns neurotransmissores no período da madrugada que te deixem, inclusive, com sono melhor. A serotonina é o modulador do sono também, porque ele influencia na melatonina. Então, comer um pouquinho de carboidrato à noite não tem problema, desde que seja um pouco e não exagere. Um carboidrato saudável. Saudável. É o bom senso, né? A escolha é a que faz diferença, né? Eu acho comer que é isso... coisas saudáveis. 3 em 3 horas, coisas saudáveis. Comer um carboidrato saudável. Né? Não, eu acho que as pessoas precisam se conhecer. Eu acho que eu falaria isso como, assim, só para, pelo menos, deixar a minha mensagem aqui para esses 5, quase 6 anos aqui de Você Bonita, né? Todo mundo É verdade, o seu trabalho. último ao vivo deste ano, doutor Roberto, volta com a gente no dia 8. O que está atrapalhando e o que ela falou e que você falou é a pressa para tudo, Carol. O mundo está pedindo pressa demais. A gente tem a impressão de que o mundo vai acabar amanhã, então se eu não fizer nada que dê resultado em 2, 3 dias, eu sou um fracassado. Né? Eu sou de uma época ainda, eu estou com 51 anos de idade, que a gente entendia que a vida passava devagar, que a gente precisa ter pressa para resolver. A faculdade levava não sei quantos anos, para você ter ascensão profissional você tinha que ficar com cabelo branco. Hoje o mundo parece que está meio maluco, as pessoas querem emagrecer em 24 horas. Então essa pressa querem de ser resultados... bem-sucedidas com 18 anos. Com 18 anos. Então o que está faltando é, como diz a música do Lenine, né? Um pouquinho de calma, tenha um pouco mais de paciência, emagrecer se consegue, salvo quando tem uma doença grave, basta fazer direito, fazer uma alimentação saudável. Paciência. E procurar ajuda, sim, porque nem sempre a gente domina o que o cérebro nos domina. Então, é óbvio que a ajuda é sempre importante para conseguir chegar lá. Por isso que eu adoro o doutor Roberto, que além de tudo, gente, essa calma dele é tão boa, essa paz, do tipo, se a gente não tiver calma, estamos fritos. Vai dar tudo certo. Vai dar, e sempre dá. Não é gostoso isso ouvir, demais, né, com tanta bagunça, com tanto não sei o quê, com tanta coisa acontecendo, alguém que te diga... Calma, vai dar tudo certo. E vai, geralmente muito obrigada sempre, doutor Roberto. E Lê, firme e forte, né? Firme e forte. A minha mensagem, cuidando Carol, da sua família e cozinhando muito bem e sendo feliz. Sendo feliz. A minha mensagem para esse final de ano, para você e para todo o seu público é se amar muito, se aceite como você é. Ame sua família, sabe? Se cuide, se ame, se aceite como você é. Não olhe a vida do outro, olhe a sua família, porque é isso que vale a pena. É disso que a gente tem que levar. Porque a vida do outro é a vida do outro, a sua é a sua, a condição do outro é a condição do outro, e a sua condição é a sua condição. Vamos ser felizes com o que a gente tem. É isso mesmo. E cuidar da saúde, né? E ajudar as pessoas. Sim, e ajudar as né? pessoas. Quando você se torna seu maior fã, ninguém segura. Ninguém segura, é isso mesmo. Eu sou minha fã. Todo mundo aqui Seja temos feliz. que ser fãs. Seja feliz, gente. Eu vou deixar os contatos para vocês e quero dizer assim, eu acrescentaria uma única coisa. Se conheça. Se conheça. Só você sabe o que é bom para você. Se permita. Isso aqui não está me fazendo bem, não quero mais. Isso aqui me faz muito bem. Oba, vamos lá, isso é uma coisa bacana. Eu comecei a atividade física e tal. Gente, todo dia é um novo dia para a gente começar alguma coisa que possa trazer muito prazer e fazer com que assim, a vida mude. Então, assim, ai, Carol, eu tenho uma preguiça de exercício. Vai lá amanhã. Começa amanhã. Você quer começar hoje? Tá bom, mas vai amanhã. Aí depois você conversa com o corpo. O que você sentiu? Não tem como ser ruim. A gente recomeça todo dia, Carol. O nosso corpo foi feito para isso, né? Então, vai ser bom, porque nós somos colocados aqui para isso, para a gente ter o nosso exercício, ter a parte do prazer na família, ter a parte com os amigos, tudo isso. Então, a gente tem que estar em todos os pontos para o qual não é nem estético, fomos né, colados Carol? aqui É saúde, né, Sim, doutor? não, é tudo. Eu acho que a questão da estética talvez faça... É uma consequência. Minha diretora já pediu para vou encerrar, Glaucia, só para fechar. Eu acho que a estética, ela está presente no sentido que muitas vezes as pessoas precisam ter um foco, um objetivo. Então, o lance da estética pode ajudar nesse sentido, que não é uma coisa ruim. Sim. E o pacotão, que é a saúde e a estética, é muito maior. Sim. Aí é perfeito. E aí tá tudo certo. Então, enfim. Ai, que papo delicioso. Ficaria aqui eu ficava horas. Queridíssima Lê Takamura, dá manga aí. Influenciadora digital. Vai lá seguir, que lá no Insta dela tem tudo isso. @Lê Takamura, o Takamura é com K, @Lê Takamura, tudo junto. E o nosso queridíssimo Dr. Roberto, clínico geral e nutrólogo, quinzenalmente no Você Bonita, às segundas-feiras. Ele volta com a gente no ao vivo do dia
8, certo? Então é a última participação ao vivo do Dr. Roberto deste ano, mas terão pautas aí reprisadas bem legais. Você encontra o trabalho dele no nutrasaude.com.br ou lá no Insta para seguir com posts incríveis sempre, @doutorabreviado Roberto Navarro. É isso aí. Com muita coisa boa. Muito obrigada mais uma Beijo. vez. Um ano maravilhoso. Pra todos nós.